Independente de quanto tempo você passa nessa plataforma, você provavelmente vai estar assistindo seus youtubers favoritos, não é mesmo? E além de acompanhar o conteúdo deles, se você começar a produzir o seu, eles podem ser a sua principal inspiração. E uma das minhas maiores motivações para produzir o meu próprio conteúdo é graças a esse canal. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas. O Nerd Crônico é um canal gerenciado pelo Tucas, um gaúcho safado que possui uma das melhores edições e estilo de abordagem que eu já vi no YouTube, e que também possui uma enorme obsessão por esse gringo aqui. Enfim, um dos meus vídeos preferidos do Tucas é esse aqui, o Muro da Vergonha dos Jogos Não Jogados. Basicamente é um muro cheio de jogos ou franquias que você não jogou, e que sente vergonha por nunca ter jogado. E assim que eu vi esse vídeo eu pensei, catapimbas meu, eu tenho vários jogos que poderiam estar facilmente em um Muro da Vergonha, mas eu nunca tinha falado deles porque tinha medo de ser julgado. Mas agora os tempos mudaram, e eu decidi encarar o desafio, e apresentar para vocês o meu próprio Muro da Vergonha dos Jogos Não Jogados. Então sem mais delongas, bora pra o vídeo. Ok, já era pra eu ter começado isso, mas tô me preparando psicologicamente pra isso. Bom, primeiramente, o que exatamente é esse Muro da Vergonha? Acho que é melhor o próprio Tucas explicar isso pra vocês. É nesse muro que você inclui aquele jogo que todo mundo se amarra, mas você não curte e não admite que não jogou pra não sofrer bullying. É aqui que você deixa aqueles jogos que você é ruim e não joga por causa disso. E também aquela série que é 99 no Metacritic, mas que você simplesmente acha insuportável. Beleza? Dito isso, vamos logo começar. Aliás, para quem quiser conhecer o canal do Tucas, aí na descrição vai ter o canal do cara, e também o link para o vídeo do Muro da Vergonha dele. Agora sim vamos dar início à minha própria vergonha alheia. Bom, não é surpresa para ninguém que me acompanha que eu sou viciado em jogos Metroidvania, mas tem um game bem famoso nesse estilo que até hoje eu não joguei. Pois é, Ori and the Blind Forest é um dos jogos com a melhor direção de arte que eu já vi, fora os gráficos incríveis. A sua trilha sonora é uma das melhores da história, e a sua narrativa é bem emocionante. Pelo menos é isso o que falam dele. Como eu nunca joguei ele, eu não posso opinar, mas eu realmente acho que ele tenha todas essas qualidades. Talvez seja até melhor que isso. E como eu já acho ele incrível mesmo sem ter jogado, e também pelo fato dele ser o jogo do meu gênero favorito, eu fico muito envergonhado de não ter ao menos jogado ele por alguns minutos. Naquele vídeo do Tucas, ele disse que não jogou a maioria dos jogos do seu Muro da Vergonha porque não tinha o console ao qual o game foi lançado, que é um argumento bem plausível. Tipo, eu nunca joguei o Zelda Bafo Selvagem, mas é porque eu não tenho Nintendo Switch, então isso é até compreensível. Já no caso do Ori, bom, eu não tenho console nem PC, mas a minha mãe tem um notebook com um Intel Core i5, e com 8 GB de memória RAM, ele consegue rodar o jogo numa boa. E mesmo tendo a oportunidade de jogar ele, até hoje eu nunca fiz isso, mas eu pretendo zerar ele ainda esse ano. Podem confiar na minha palavra. Enfim, por enquanto ele vai continuar no meu Muro da Vergonha. E já que estamos falando de Metroidvania, tem mais um que eu sinto muita vergonha de nunca ter jogado, não só pelo fato de ser um game do meu gênero favorito, mas também por ser o jogo da minha franquia favorita, Castlevania. Ela tem um total de 7 Metroidvanias, e de todos eles, tem apenas um que eu nunca joguei, mas não é só por isso que ele está aqui. Além de ser o último Metroidvania da série, ele também é considerado um dos melhores. Eu também não posso usar a desculpa de não ter um aparelho para rodar o jogo, já que o meu celular consegue emular ele muito bem. Esse jogo foi lançado para o Nintendo DS, junto com outros dois. O primeiro a ser lançado foi o Dawn of Sorrow, uma sequência direta diária. Eu já zerei ele, e achei bem mais ou menos. O segundo jogo lançado foi o Portrait of Ruin, que é um dos melhores games da franquia pra mim. E por fim temos o Order of Ecclesia, e falando de um modo bem simples, eu nunca sequer tive vontade de jogar ele. Eu não sei qual é o meu problema, mas sempre quando eu penso em jogar ele, ao invés de fazer isso, eu volto a jogar os games que eu já zerei, principalmente o Symphony of Aria, e esse daqui acaba ficando para trás, e a situação só piora quando eu lembro que já zerei o Sarco of Demon e o Harmony of Dissonance, que pra mim são os piores Metroidvanias da franquia, e como esse daqui é considerado um dos melhores, além de ter uma protagonista gasosa, eu não entendo porque não sinto vontade de jogar ele. Talvez porque eu já esteja saturado de tanto jogar Metroidvania, mas eu prometo que também vou zerar ele ainda esse ano. Podem confiar. Tá bom, chega de falar em Metroidvanias, e vamos para outra vergonha. Deltarune foi desenvolvido por Toby Fox, o criador de Undertale, um dos meus jogos favoritos, e que foi uma das minhas maiores inspirações para criar esse canal. Mas nem dá pra reparar, não é mesmo? Enfim, até onde eu sei, pelo que eu ouvi dizer, a história dele é melhor que a de Undertale, algo que sinceramente eu duvido muito, mas o combate realmente parece um pouco melhor. Eu já escutei algumas músicas dele e achei elas muito boas, e sem contar que eu consigo rodar elezinho. Então por que até hoje eu nunca joguei ele?
Pois é, eu também não sei porquê. Na verdade eu até tenho um bom motivo. Se eu fosse jogar ele, eu ia ficar o tempo todo comparando ele com Undertale, e eu tenho receio da minha experiência ser comprometida por causa disso. Até porque esse jogo sempre terá um espaço reservado no meu coração. Eu ia colocar muitas expectativas em cima do Deltarune, e provavelmente iria me decepcionar. Não pelo jogo ser ruim, mas eu ia esperar que ele fosse uma masterpiece, e qualquer coisa que eu não gostasse seria motivo para abandonar ele. Mas eu já estou cuidando desse problema, e eu espero conseguir tirar o Deltarune do meu muro da vergonha. Bom, esses jogos que eu citei agora até que foram bem de boa, mas agora a minha vergonha só vai piorar cada vez mais, principalmente por isso aqui. É isso mesmo, eu nunca joguei essa obra-prima. Recentemente o jogo vem tendo mais sucesso por conta da sua série, e adivinha só, eu também nunca assisti nenhum episódio até agora, e eu também não posso usar a desculpa de não ter como jogar ele, porque apesar de eu não ter nenhum console, na minha cidade tem uma locadora de videogames. Vocês podem até achar que eu iria gastar muito dinheiro nela, mas na minha infância eu praticamente morava dentro dessa locadora, e mesmo conhecendo toda a grandiosidade desse jogo, eu nunca tive vontade de jogar, porque eu preferia jogar outros games, principalmente esses dois aqui. Pelo menos são jogos muito bons. Eu não tenho como jogar o segundo jogo, mas o primeiro até que é bem acessível para mim. Mas é aquilo, né, mano? Se eu não tô jogando nem esses aqui que eu posso conseguir de graça, imagina esse que eu preciso pagar, fazer o que der. Mas em minha defesa, eu fiz uma enquete para saber qual eram os jogos que vocês, meus caros inscritos, tinham vergonha de não ter jogado, e esse daqui foi o mais votado. Pelo menos eu não estou sozinho. Agora vamos para outra bomba. Um dos melhores jogos que eu joguei na vida foi o famigerado Minecraft, e bom, se eu gosto tanto assim dele, então eu com certeza vou gostar da sua versão em 2D, não é mesmo? Na verdade não, na moral mano, o motivo que mais me chama a atenção no Terraria, também é um motivo que me faz não ter jogado ele, que é todo o seu universo, ou seja, os milhares de itens para coletar, os mais variados chefes, todos os seus biomas e NPCs, na moral é coisa demais mano. Alguns de vocês podem até sugerir que eu assistisse algum vídeo de dicas ou tutorial, mas isso não dá certo, porque o universo de Terraria é tão grande que fica impossível para qualquer pessoa resumir ele em apenas um vídeo. A maioria são apenas falando sobre dicas básicas, coisas genéricas. Para saber mais sobre o game você iria precisar assistir a série de alguém, mas isso ia tirar todo o meu ânimo com o jogo, porque eu já ia saber de tudo, daí não teria graça jogar ele. Eu sei que essa visão que eu tenho pode estar bem errada, mas eu não tenho tanto conhecimento sobre o jogo, então relevem se eu falar alguma besteira. Eu confesso que já tentei baixar no notebook da minha mãe, mas ele tá com Windows 11, e eu não sei porquê, mas o jogo simplesmente não abre, simples assim, ele apenas não quer abrir. E bom, ainda tem a versão mobile para me salvar, né? Na verdade não, porque esses controles são uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Já assisti vários vídeos de como melhorar esse layout, mas ele ainda não me agrada, e é por esses motivos que o Terraria está no meu muro da vergonha. Bom, se esses jogos que eu citei ainda não fizeram você se desinscrever desse canal, essa próxima franquia talvez não faça tanta diferença. É isso mesmo, eu nunca joguei nenhum Mega Man X. Se você me acompanha já tem um tempo, você provavelmente já viu o meu vídeo sobre os melhores jogos do Nintendinho, e nesse vídeo eu coloquei Mega Man 2, mas no caso desse vídeo aqui, eu não estou me referindo à saga clássica do Nintendinho, e sim à saga X do Super Nintendo. E pensando bem, eu não sei como eu nunca tive interesse nela, até porque eu gostei da maioria dos jogos da saga clássica, e eu tenho certeza que eu iria gostar do Mega Man X, mas de todos os jogos que eu já citei, e daqueles que ainda vão aparecer nesse vídeo, esse daqui é o menos provável que eu irei jogar, mesmo podendo rodar ele muito bem. Recentemente eu venho preferido jogos mais casuais. Eu sei que esse jogo não é nenhum Dark Souls da vida, mas ele pode ser bem complicado para quem nunca jogou ele, e apesar de eu ter vergonha por não ter jogado ele mesmo tendo boas experiências com seu antecessor, no momento eu não tenho tanta vontade de sequer encostar nele. Ok, até agora eu só falei de jogos, mas agora eu vou falar sobre um console. É isso mesmo, eu vou falar sobre toda, ou quase toda a biblioteca de um console. Existe uma grande chance de você ter me conhecido pelo meu vídeo sobre os melhores emuladores de cada console para celular, mas apesar desse título, eu não citei literalmente um emulador para cada console. Ficou faltando alguns de arcade e dos consoles da Sega como o Dreamcast e o Saturn. Esse aqui não faz diferença para mim, mas o caso do Dreamcast é diferente. Primeiro que eu tenho interesse nos jogos dele. Ele é fácil de emular. O meu celular consegue rodar lisinho toda a sua biblioteca, mas eu nunca joguei ele por um motivo bem específico, que talvez também aconteça com vocês. Mas eu nunca fui muito chegado na maioria dos jogos da Sega, tirando os de Mega Drive. Esses daí eu gosto muito, e foram os jogos do Sonic. Os outros games da Sega não me atraem muito, mas tem alguns jogos do Dreamcast que eu tenho muita curiosidade, como os jogos de luta, tipo o Marvel vs Capcom e o Soul Calibur. Também tenho interesse em testar o Code Verônica, mas o que eu mais sinto vontade de jogar é o Sonic Adventure, principalmente porque eu nunca zerei nenhum jogo 3D do ouriço, mas também a maioria deles são uma porcaria. Bom, como eu já citei anteriormente, eu fiz uma enquete para saber quais jogos vocês tinham vergonha de não terem jogado, e sabe qual foi a opção menos votada, e por coincidência, também está nesse muro.
Eu vou ser bem sincero agora, eu nunca joguei, nunca me interessei, e nunca sequer tive vontade em jogar qualquer game dessa franquia de capturar bichinhos. Mas, se eu tô pouco me lixando pra série, por que será que ela está nesse muro? Bom, o gênero de RPG de turnos não é tão agradável hoje em dia, mas não é isso o que me afasta dele. Até porque eu gosto de JRPG, não é à toa que eu já zerei Dragon Quest e Final Fantasy. Mas eu não joguei os mais famosos da franquia, e sim aqueles que foram lançados para o Nintendinho. Na moral, olha, isso mano, e o pior, eu gostei desses jogos mano, e eu não entendo por que Pokémon não me gera tanto interesse. E sem contar que tem vários youtubers que eu assisto que gostam dessa franquia, principalmente canais de animação, tipo Brown Mesk, Wicket, Dinossauro, entre outros, mas o principal motivo que me distancia dela é a falta de inovação na maioria dos jogos. Eu posso estar falando alguma bobagem, mas eu não vejo nenhuma diferença entre a maioria dos jogos da série. A única mudança é a quantidade de Pokémons, mas isso não me motiva a jogar ele. Já tentei jogar Pokémon Fire Red umas 3 vezes, e em todas eu dropei do jogo, simplesmente não me desceu. É até um pouco decepcionante pra mim, pelo fato dele ser a franquia de JRPG que mais vendeu, e vários dos meus youtubers favoritos gostarem dele. Mas fazer o que é, gosto é igual orifício traseiro, e o meu está totalmente fechado para qualquer Pokémon. Oxi. Então, chegou a hora de falar da minha maior vergonha, uma franquia que me arrependo muito de nunca ter jogado, não só pela sua incrível evolução, mas também pelo seu excelente personagem e músicas incríveis. Então vamos logo acabar com isso. Não me julguem por favor, esse daqui é mais um jogo que eu não tenho desculpa para não ter jogado, porque eu poderia jogar na locadora, e também poderia jogar os dois games para PSP, já que meu celular consegue emular eles muito bem. Mas se você não jogava os games de God of War para PS2, então o que era que você ficava jogando? Eu realmente achava esse jogo bom, mas em minha defesa eu também jogava o game do Motoqueiro Fantasma, Bully, Dark Oasis e o Resident Evil 4. Esses são os jogos de PS2 que eu mais jogava na locadora. O console era desbloqueado, então eu tinha acesso a uma infinidade de jogos, e tipo, de todas as pessoas que jogavam nele, eu era uma das únicas que não jogava God of War. A metade da galera jogava ele, e a outra metade jogava GTA, daí eles estavam descendo a lapada nos deuses do Olimpo, e eu ficava jogando um game em que um literal rato fica andando de moto. Agora eu entendi porque nunca tive amigos, mas em relação ao God of War, você nem precisa ter jogado ele para entender e reconhecer a sua importância para a indústria, e apesar dos jogos atuais serem incríveis, acho que eu ainda prefiro a gameplay mais frenética dos antigos. E agora finalmente acabou. Na moral eu já tava muito envergonhado, véi. Enfim, queria agradecer ao meu caro amigo Toad, que fez esse background que usei no fundo. Tamo junto, mano. Bom, comenta aí qual o seu muro da vergonha dos jogos não jogados. Eu não quero passar esse perrengue sozinho. Enfim, se você gostou do vídeo então deixa o like, beleza? E se inscreve no canal se for novo. Mas é isso. Até a próxima. Falou!